E aí, capopeiros e capopeiras de plantão, aqui é a Jo, e está começando mais um Jo Capofeira. E hoje vamos ter mais um vídeo de TXT? Vamos ter mais um vídeo de TXT? Sim, moçada, sim, vamos ter mais um vídeo de TXT. E hoje eu vou explicar para vocês qual é a referência entre animais e o conceito do grupo e os personagens aí que a Big Hit tá construindo nessa história com o conceito do grupo. O que os animais que a Big Hit já soltou e representou em alguns vídeos relacionados ao grupo tem relação aí com o conceito. Mas antes, por favor, se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você gosta de teoria de TXT, vai ter muito esse ano, porque a Big Hit já tá soltando um monte de coisa, então eu vou fazer muita teoria. E tem muitas outras coisas relacionadas a K-pop, a dorama e a todo o universo aí da cultura asiática. Então já se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilha para suas manas Moai Capopeira, né? E comente aí o que você tá achando da minha teoria ou qualquer outra coisa, né? Conteúdos que vocês quiserem para que vocês acham que vão acrescentar na teoria, coloca aqui nos comentários. E agora vamos ver qual é a referência, né? Qual é a relação dos animais com a nossa teoria, com a história aí do TXT, do conceito do grupo. Jo Capopeira. Lá no MV de Crown, que é o MV de debut do TXT, os meninos aparecem sentados numa espécie de caudas. Isso aparece no teaser e no próprio MV. No teaser dá pra ver mais claramente, mas no MV aparecem algumas imagens ali. A gente vê cada um deles sentado ali em caudas de animal, com exceção do Kai, que está sentado num coelho, porque se fosse só a cauda do coelho ia ser muito esquisita. E com exceção do Terrian, que tá sentado sobre uma pata de um cachorro. Mas a gente vê que é uma patinha de um cachorro. Ele é o único que é diferente, né? Porque o Ningkai a gente entende porque que é o coelho inteiro e não só o rabo. Porque ia ser muito esquisito se fosse só um rabo de coelho. Agora, só por o Terrian ser o único que tá sobre a pata de cachorro e não sobre uma cauda, um rabo, daí já é um pouco mais diferente. Indicando aí que sempre o Terrian tá num plano diferente dos demais integrantes. Ou seja, indicando que ele vai ficar mais machucado que os outros, né? Que ele vai sofrer uma lesão muito maior que os outros. Talvez morra, mas eu já tô achando que ele não vai morrer. No final desse vídeo eu vou explicar um pouco mais. Agora vamos ver quais animais são esses e o que eles representam. Esses animais que aparecem nessas caudas de animais que aparecem no MV de Crown, elas indicam quem eles eram nesse grupo de amizades, né? Qual era a característica desses integrantes que mais representavam eles dentro desse grupo de 5 amigos. Então a gente vai ver aí. Primeiro nós temos o Soobin, que é representado ali pela cauda de raposa. A raposa, né, ela simboliza esperteza, invisibilidade e facilidade de adaptação. Esse animal simboliza essas 3 coisas. E a gente vê muito isso quando a gente vê que o Soobin, no grupo de amigos, ele era muito inteligente, muito esperto. Tanto que ele foi o primeiro a sentir que tinha alguma coisa errada na sala de prática, que não era bom eles ir, que ia dar ruim, que ia dar cocô, e ninguém ouviu ele. E aí indica a invisibilidade, né? Por ele ter uma personalidade mais retraída e mais quieta, as pessoas não escutavam tanto ele no grupo, ele não tinha uma voz tão ativa, já que outros integrantes tinham uma personalidade muito mais forte que a dele. E ali indica a invisibilidade. E também a facilidade de adaptação, é porque por ele ser uma pessoa mais quieta, mais retraída, ele se adaptou facilmente ao grupo ali, e a personalidade forte dos outros ali, ele entrou bastante em contraste ali dentro do grupo. Daí nós temos o Yoonjun, que é representado pela cauda de tigre. O tigre, ele representa, né, ele simboliza a iniciativa, a persistência e a autossuficiência. Iniciativa a gente vê muito porque ele é o líder do grupo, a gente percebe que é ele que sempre toma a iniciativa das coisas, é ele sempre o primeiro a fazer as coisas. Então, ele é meio que toma a posição de liderança. Então, ele tem uma personalidade de uma pessoa que toma iniciativa. Geralmente, o líder tem muita iniciativa nas coisas. Isso é uma característica de líderes.
Também a gente vê a persistência quando ele insiste em ir para a sala de práticas, mesmo 3 dos integrantes ali do grupo, 3 deles, dizerem que não é uma boa ideia, que não é legal, que é melhor não ir. Ele mesmo insiste e persiste nessa ideia, então a gente vê a persistência ali nele nessa questão. E a autossuficiência é uma coisa que também muitos líderes têm, deles acharem que por eles serem muito autossuficientes, eles conseguem liderar melhor essas coisas, e a gente vê isso muito claramente no Yoonjun. E daí a gente percebe que o Yoonjun não é um líder tão legal ali naquele grupo, já que o desfecho da liderança do Yoonjun culmina no acidente. Aí a gente tem ali o Taehyun. O Taehyun é representado pela cauda de cachorro. O cachorro, ele simboliza a lealdade, amor incondicional e fidelidade. Então a gente vê que ele é um integrante ali naquele grupo muito fiel, muito leal ao grupo, aos meninos. Tanto que apesar dele não achar muito legal irem para a sala de prática, ele vai porque ele é leal àquela amizade, àquele grupo de amizades, ele é fiel a eles, né? Então a gente vê muito isso na personalidade do Taehyun, do personagem dele. O Hyuning Kai é representado por um coelho. O coelho significa cuidado, carinho e atenção. O Hyuning Kai, ele também se opõe a ir na sala de práticas porque ele se preocupa com o Soobin. Ele vê que o Soobin não tá muito legal, que o Soobin teve pesadelos. Então, por ele ficar preocupado com um amigo e o amigo achar que não é uma boa ideia ir para a sala de práticas, ele também não quer ir para a sala de práticas, mas ele vai mesmo assim porque o Yoonjun e o Byung-gun insistem. Então, a gente vê ali que o Hyuning Kai é um cara muito cuidadoso ali com os amigos, ele se preocupa com o bem-estar dos seus amigos. Característica muito presente no coelho, que é o animal que representava ele. E daí temos o Byung-gun, que é representado por um gato. O gato simboliza independência e liberdade, e a gente vê muito isso no Byung-gun. Ele tem essa personalidade mais excêntrica, mais livre, mais liberta, mais molecão. A gente vê isso, que ele é um dos mais infantis ali do grupo, e ele quer ir para a sala de práticas por pura diversão, porque ele quer se divertir, ele quer encontrar um fantasma, ele quer curtir. E vê que ele é muito fanfarrão quando ele chega lá na ilha. Em Magic Island a gente vê isso, que ele é muito moleque fanfarrão, né? Que ele só quer causar. Então a gente vê isso em pessoas que têm muito espírito livre e pessoas que têm aí muito essa coisa de ser independente, de falar muito o que pensa. A gente vê naquelas conversas de mensagem que o Byung-gun é um cara que fala muito aquilo que ele pensa, ele não se importa muito com o sentimento dos outros nessa questão, se as palavras vão magoar ou não. Então, essas aí são as coisas que são os animais que representavam a personalidade dos meninos antes do acidente. Agora a gente vai ver qual animal representa eles depois do acidente, porque sim, a gente já tem indícios de como a personalidade deles vai mudar após o acidente. E a gente tem indícios nisso no Introducing Film de pré-debut chamado What Do You See? Lá em What Do You See, a gente vê os meninos com flores e depois aparece um animal. Aquele animal vai ser o que vai representar a personalidade de cada integrante depois do acidente. E aqui a gente vai ver que a personalidade deles vai mudar muito, vai mudar demais. Vamos começar novamente pelo Soobin. O Soobin, ele vai ser representado agora por um louva-a-Deus. O louva-a-Deus, apesar de ter uma aparência pacífica, né, de você achar que é um animal calmo e pacífico, ele é um dos animais mais mortais e agressivos, né, do reino animal, do mundo animal. E aí, então, a gente vê que o Soobin, ele vai passar de um cara tranquilo e calmo para um cara mais agressivo, mais perturbado, uma personalidade mais perturbada, mais agressiva. E também o louva-a-Deus é um animal que só tem um ouvido. Sim, o louva-a-Deus, ele tem uma audição um pouco limitada, ele só tem apenas um ouvido, apenas um tímpano também. Apesar, a gente tem 2 tímpanos? Eu não sei, mas tudo bem. Acho que tem 2 ouvidos, tem 2 tímpanos. Então,
ele só tem um ouvido. E como a gente sabe, o Soobin vai ficar aí com o ouvido machucado depois do acidente. Eu não sei se ele vai ficar necessariamente surdo, mas ele vai ter a audição muito limitada. Então, talvez um pouco dele ser um pouco irritado e tudo mais, é por ele ter essa audição mais limitada, né? O louva-a-Deus é um animal que simboliza aí a capacidade de luta. Então a gente vai ver que o Soobin, ele vai ter muito conflito interno, ele vai lutar muito com dificuldades dele. E também, quando você sonha muito com o louva-a-Deus, dizem, né, que significa ou que você tem que enfrentar as suas próprias inseguranças para seguir em frente, ou que você tem que parar de deixar as pessoas inseguras, né? Que a sua personalidade está sendo muito agressiva e deixando as pessoas inseguras. Ou seja, o Soobin, ele vai ser uma pessoa extremamente insegura após o acidente. Talvez um pouco isso seja por causa da limitação da audição. E também ele vai, por ele ter essa personalidade mais agressiva, ele vai deixar muitos dos seus amigos inseguros com relação a ele, por ele ter uma atitude muito agressiva. A atitude agressiva não significa agressão física, tá, gente? A atitude agressiva é você ter uma atitude mais, sabe, mais forte, mais imponente, que deixa as pessoas um pouco amedrontadas, assim, um pouco receosas de falar com você sobre determinados assuntos. Elas ficam mais receosas sobre falar sobre assuntos delicados com você. Isso é você ter uma personalidade mais agressiva. Não significa que você sai batendo em todo mundo, tá? Agora vamos aí para o animal do Kai. O Kai vai ser representado por a lagartixa leopardo amarelo. Sim, é uma lagartixa muito fofinha e muito fácil de cuidar e de criar. Por isso que muita gente, né, escolhe essa lagartixa como animal de estimação. Então é uma lagartixa aí muito expressiva e também muito bonitinha. É uma lagartixa que, apesar de ser um animal mais quieto, mais manso, é um animal extremamente manso e extremamente quieto, se comunica muito bem com o ambiente e com os outros animais da sua espécie. Então a gente vai ver aí que o Kai, ele vai ter uma personalidade mais retraída, mais mansa, mais calma após o acidente, mas ainda assim ele vai conseguir se comunicar muito bem com as pessoas e com seus amigos. A maioria dessas lagartixas são lagartixas que têm problemas ósseos. Sim, uma doença muito comum entre essas lagartixas são problemas nos ossos, muito parecido com o raquitismo. Raquitismo, muito parecido com o raquitismo, que é uma doença que é um amolecimento e enfraquecimento dos ossos, né? O raquitismo é uma doença que dá em humanos e esses animais, esses lagartos, têm essa doença muito parecida. Então, possa ser que depois do acidente, o Kai fique com os ossos enfraquecidos, né? Tenha problemas aí com os ossos serem mais fracos, mais moles, né? Talvez ele tenha raquitismo, né? Depois do acidente. O que o lagarto simboliza? O lagarto simboliza sobrevivência. Então é uma pessoa muito boa em sobreviver às coisas, às situações difíceis, aos momentos difíceis. Então ele vai ser uma pessoa muito boa nisso. Ele também ensina a ter coragem para seguir em frente. Então, o lagarto simboliza você ter coragem para seguir em frente. E é isso que o Kai vai precisar. Ele vai precisar de muita coragem para seguir em frente após o acidente. Talvez porque o problema que ele fique, né, a limitação que ele fique no corpo seja uma limitação mais grave, mais perigosa, né? Ele vai ser meio que... Eu vou dar um exemplo. Sabe o Senhor Vidro do filme Vidro lá, da saga lá do Fragmentado? Então, o Senhor Vidro, ele tem uma doença parecida aí com raquitismo, que é os ossos muito fracos a ponto de quebrar facilmente. E talvez seja isso que o Kai vai ter após, né, o acidente. E por isso que ele vai ter que ter muita coragem para seguir em frente, já que qualquer passo em falso, qualquer queda que ele tiver, ele vai quebrar muitos dos ossos dele. Então é uma doença até um pouco perigosa, se você pensar para ver. Agora a gente tem o Byung-gyun, e o animal dele é a borboleta amarela, né? Uma borboleta amarela felpudinha, muito bonitinha.
E esse animal, né, é a borboleta Psitta nici, esse é o estilo da borboleta. Uma característica dessa borboleta é que ela tem um voo lento, ela voa muito lentamente e ela também tem hábitos bastante isolados, então é muito comum você ver ela sozinha e muito em regiões assim mais no chão, mais na terra, assim no chão, ela gosta mais de ficar na terra, no chão. Então talvez o Byung-hun ele se isole bastante. E a gente vê que antes do acidente ele tem uma personalidade muito, né, muito excêntrica, muito animada, muito alegre ali. Ele anima muito o grupo de amigos e ele vai se tornar uma pessoa muito quieta, que vai se isolar bastante após o acidente. Então isso é uma característica dele, né? Talvez, né, como a gente percebe lá no MV de Runaway, ele gosta de esportes e talvez o problema dele, né, depois do acidente é que torne ele um pouco mais lento para praticar os esportes que ele gosta. Então ele vai ter uma limitação com relação àquilo que ele gosta, né, que é o esporte. E a borboleta, ela simboliza crescimento pessoal, ela simboliza transformação. Então ele vai passar por uma fase muito grande de transformação, ele vai ter que mudar muita coisa na vida dele e se transformar ali, tanto emocionalmente quanto na vida física, na vida pessoal, no dia a dia, na rotina. Então é isso que simboliza ali a borboleta. Agora vamos para o Wheonjun. O Wheonjun, ele é representado pela lagarta. A lagarta, né, ela é um animal com um apetite muito voraz. Então isso indica aí que o Wheonjun vai ser uma pessoa muito imediatista, vai querer, né, resolver tudo muito na hora, vai ser muito voraz aí em querer resolver os problemas muito na hora. Ele vai se tornar uma pessoa assim. E além disso, a lagarta é um animal que ele parece muito bonito, chama muita atenção, tem cores muito vibrantes, mas algumas lagartas, quando você toca, elas liberam um veneno que queima a sua pele. Então talvez o Wheonjun vai se tornar uma pessoa que vai querer se distanciar das pessoas, que não vai permitir que as pessoas se aproximem dele, cheguem perto dele. E quando as pessoas tentarem chegar perto dele, tentar entender as emoções dele, o que ele tá sentindo, né, tentar se aproximar deles, ele vai meio que ter umas atitudes ruins que vai afastar essas pessoas dele. Ele vai ser meio essa pessoa. E talvez por isso muitas pessoas o culpem por tudo que aconteceu pelo acidente e tudo mais. Também, em algumas culturas, a lagarta simboliza feiura e baixeza, por ser um animal que se rasteja no chão e ser muito parecido com um verme, assim, na sua aparência. Então, isso pode indicar que sim, o Wheonjun vai ser culpado, né? Vai ser visto como uma pessoa ruim depois do acidente. Talvez seja realmente o culpado pelo que aconteceu no acidente. E o pior, além dele ser o culpado, ele vai carregar a culpa com ele também. E também a lagarta, ela simboliza a necessidade do processo lento e instável. Então a lagarta, ela anda lentamente e ela é um animal muito estável. Então o Wheonjun, ele vai passar por um processo de transformação na vida dele muito lento e muito estável. Também isso tem muito a ver com a relação da lagarta, né? Ela criar um casulo, entrar no casulo e depois ela sair do casulo e virar uma borboleta. Isso tudo é um processo lento e instável. Então, para ele superar tudo que aconteceu e virar uma borboleta, ele vai passar aí por um processo na vida dele muito lento e muito doloroso, né? Porque dizem muito também que esse processo da lagarta de virar borboleta é um pouco doloroso para a lagarta. Então, sim, isso também vai acontecer com o Wheonjun. Ele vai passar por muita coisa dolorosa até ele finalmente conseguir aí se tornar uma borboleta e seguir em frente com esse problema aí, com essa questão de carregar a culpa após o acidente. E daí nós temos o último, o Tenryan, que ele é representado por um pássaro papagaio. E é um papagaio do Brasil, assim, ele é muito comum aqui no Brasil e na Bolívia. E devido ao desmatamento das matas, tanto no Brasil quanto na Bolívia, esse papagaio, ele está em eminente risco de extinção. Ele não foi colocado ainda na zona de risco de extinção, porém a cada ano se reduz cada vez menos o número de papagaios aí desse estilo aí que aparece no
teaser do Terrian. Então, mostrando aí que é uma espécie de extinção e que talvez o Terrian seja alguém em extinção que deixe de existir após o acidente, né? Também é um papagaio que, diferente de todos os outros papagaios, aquele estilo de papagaio que aparece, né, que é representado aquela raça, né, aquela espécie de papagaio que representa o Terrian, não tem capacidade de fala como os outros papagaios têm. Então, aquele papagaio é um papagaio mudo que não fala. Talvez aí seja uma sequela do acidente. Talvez o Terrian ele não morra, mas ele fique em coma. Das duas, uma. Ou ele vai ficar em coma após o acidente, ou ele vai falecer. Isso é o que vai acontecer com o Terrian. Então tem a possibilidade dele não falecer de fato, mas sim ficar em coma. E talvez ele seja representado por um papagaio que não fala, como a maioria dos outros papagaios, tem um pouco a ver com isso. Também, o papagaio é um animal que representa cura e que também ensina as pessoas a terem a pararem de terem atitudes que não condizem com a sua personalidade. Talvez pela lealdade, antes naquele grupo de amigos, o Terrian era uma pessoa que ia muito na vibe dos amigos e nem sempre aquilo condizia com a personalidade dele. Talvez esse tenha sido o maior erro do Terrian nessa história toda, e a gente vai aprender isso. E também, como ele tá com um animal que representa a cura, né, a cura pessoal, talvez ele fique em coma e passe por esse processo de cura no coma e depois ele acorde. Também isso pode acontecer. Então pode ser que ele não morra de fato, e sim que ele fique em coma. E é por isso que ele fica na ilha, porque ele tá em coma. Então ele tá preso àqueles acontecimentos da ilha, porque ele não acordou depois dela. Também isso pode indicar, tá? Então não é necessariamente que ele vai morrer, ele pode então ficar em coma. Além disso, nesses teasers, no final de cada teaser tem um código Morse que diz uma palavra. E essa palavra tem a ver com a trajetória de cada um desses personagens, né? A palavra do Soulbean no código Morse, após o teaser dele, é amanhã. Então, o Soulbean, ele vai ter aí, né, que lidar com o futuro após, com o amanhã, né, digamos assim, com o amanhã após o acidente, com o futuro, com tudo que vai acontecer. Essa vai ser a maior dificuldade dele, de lidar com o amanhã, com o que aconteceu depois do acidente. Daí nós temos o Kai, que é segredo. Talvez o Kai saiba, né, talvez ele vá saber, ele vai descobrir alguma coisa relacionada à causa do acidente, à causa do incêndio, e ele vai guardar esse segredo para ele. Então ele vai esconder um grande segredo dos amigos dele após o acidente. O código Morse do Byung-Byung é a palavra hope, esperança, que ele vai ter que ter muita esperança, muita fé, né, muita esperança no futuro, nas coisas que vai acontecer. Porque senão ele não vai conseguir lidar emocionalmente com as questões. Talvez seja pela limitação dele, por ele gostar de esporte e a limitação dele ter relacionado, né, ter limitado ele no esporte. Talvez tenha isso a ver um pouco com isso, né? Então a palavra do Byung-Byung é esperança. A do Yeonjun é promessa. Pelo que percebe-se, depois do acidente, o Yeonjun descumpriu com alguma promessa e ele vai ter que voltar e cumprir, consertar essa promessa, cumprir essa promessa. Ele tem uma promessa aí para cumprir, né, depois desse acidente. Que promessa é essa ainda não sabemos. E daí o código Morse do Terrian é pista. E por que o Terrian seria pista, né? Pista talvez seja porque desde a época de pré-debut tínhamos pistas de que o Terrian ou faleceria ou entraria em coma, e que talvez ele vai... Ou também tem aquela coisa de que ele vai ter que andar pela ilha durante o coma dele, buscando por pistas para sair do coma, que também ia ser uma coisa super legal se isso acontecesse. Então, vá que ele fique em coma mesmo, e para que ele saia do coma, ele tenha que superar conflitos internos dentro da ilha, e lá a ilha vai dar pistas para ele disso. Olha, meu Deus,
Já criei a teoria ali aqui, ó. Meu Deus do céu, eu já tô animada, gente. Eu já tô animada, eu tô animadaça. Então é isso, pessoal. Quarta-feira que vem eu vou trazer mais um vídeo de TXT, porque tem várias coisas que vocês pediram que eu não pude trazer nesse vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande e tem muita coisa ainda pra falar. Quando eu fui fazer o roteiro pra esse vídeo, eu descobri várias e várias outras coisas, então eu vou trazendo com calma nos próximos vídeos toda quarta-feira. E além dos vídeos da quarta-feira, que são sobre TXT, segunda e sexta, às 8 horas da noite, a gente tem outros vídeos relacionados a K-pop e cultura asiática. Então saiba que a gente toda segunda, quarta e sexta, às 8 da noite, temos vídeos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.